Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nice Mirelle, sou estagiária, curso Licenciatura em Educação do Campo Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Piauí e hoje estarei ministrando esta aula para vocês. A nossa aula será sobre a coordenação nervosa e hormonal. Coordenar as funções do corpo humano requer a participação de dois sistemas. A coordenação nervosa é realizada pelo sistema nervoso, que é instantânea. A coordenação hormonal, por sua vez, é executada pelo sistema endócrino, que controla processos progressivos e contínuos. Ambos os sistemas diferenciam-se por sua forma de atuação e pelo tipo de coordenação que realizam. A coordenação nervosa, ela envolve a participação das células nervosas, os chamados neurônios. A coordenação hormonal, ela conta com a participação de hormônios, substâncias químicas que se espalham pelo sangue e conectam diversos órgãos, controlando assim suas ações. A coordenação no ser humano. O corpo humano, ele realiza funções muito diversificadas. Movimentos, leitura, crescimento, respiração, digestão dos alimentos, envio de nutrientes por meio do sangue, remoção de resíduos do sangue pelos rins e etc. Muitas dessas atividades são conscientes, outras são realizadas de forma involuntária, inconsciente e automática. O problema é que todas essas funções devem poder ser realizadas simultaneamente. Para que isso seja possível, é necessário a atuação de sistemas de coordenação que asseguram a realização de todas as tarefas de modo correto e no tempo preciso. Esses sistemas são responsáveis pela coordenação nervosa e pela coordenação hormonal. O sistema nervoso é o que processa toda a informação recebida do ambiente e do próprio corpo. Também é responsável pela emissão de respostas adequadas. Essas respostas são sempre imediatas e normalmente de curta duração, como um movimento. Um exemplo desse movimento é a dilatação da pupila. O sistema endócrino também coordena algumas respostas, mas por meio de hormônios. Neste caso, a coordenação é mais lenta e prolongada. O sistema de coordenação do ser humano, ele permite que se tenha um tipo de resposta diferente diante de cada estímulo externo e interno. Coordenação nervosa. As pessoas, assim como outros seres, necessitam de informações acerca do que ocorre no entorno. Por exemplo, necessitam de sistemas que lhe permitam identificar a existência de um perigo com tempo suficiente para reagir, encontrar alimentos sem tropeçar em obstáculos e etc. A coordenação que o sistema nervoso realiza caracteriza-se por sua instantaneidade. Isso significa que o sistema nervoso absorve informações a todo momento e elabora respostas executadas imediatamente, por exemplo, por meio do sistema locomotor. Trata-se, portanto, de um sistema de controle contínuo, permanentemente em alerta e rápido. Na elaboração de respostas, intervêm os chamados centros nervosos, que são o encéfalo e a medula espinhal. Esses centros nervosos diferenciam-se, além do aspecto anatômico, pela maneira com que executam as atividades nas quais interferem. O encéfalo, ele realiza um controle voluntário de muitos atos e um controle involuntário de inúmeras funções. São exemplos de funções involuntárias controladas por determinadas partes do encéfalo, o batimento cardíaco e a deglutição. A medula espinhal, por sua vez, ela realiza um controle involuntário de certos reflexos. Em geral, são respostas a um perigo imediato, como ocorre sem dar conta quando uma pessoa aproxima a sua mão de uma chama. O corpo ele reage imediatamente a essa situação de perigo com a retirada da sua mão. Coordenação hormonal ou endócrina.
No corpo humano, ocorrem mudanças que não são instantâneas, mas que se dão em períodos mais ou menos longos e envolvem a atuação coordenada de muitos órgãos distintos. São exemplos dessas mudanças o crescimento ou as alterações que ocorrem durante a adolescência, levando à maturidade sexual. O sistema endócrino, ele controla a realização dessas mudanças que não são instantâneas. É especializado em produzir hormônios que influem no funcionamento de outros órgãos. As ações dos hormônios provocam uma resposta imediata, mas apenas em órgãos ou células específicas. A resposta final, obtida no conjunto do organismo, manifesta-se de forma paulatina. Assim, a ação do sistema endócrino diferencia-se da atuação do sistema nervoso por produzir efeitos lentos, prolongados e progressivos. Os hormônios atuam em pequenas concentrações, portanto, o equilíbrio entre secreção e eliminação tem de ser muito preciso, pois pequenas alterações de sua concentração no sangue podem produzir importantes mudanças no organismo. Caso essas mudanças se mantenham durante certo tempo, podem acarretar enfermidades. Controle da secreção hormonal. Uma glândula endócrina começa a secreção de seus hormônios quando aparece um estímulo interno ou externo, que podem ser de muitos tipos. Ambiental, luz. Químico, é a concentração de alguma substância no sangue. Emocional, o medo. Ser positiva, aumenta a secreção, ou negativa, diminui a secreção. Ser de longa ou de curta duração. Atuar diretamente sobre a glândula endócrina ou por meio do sistema nervoso, que se controlará a secreção. Um hormônio não pode ser produzido de maneira indefinida. Há 2 mecanismos capazes de interromper sua produção. O primeiro desses mecanismos envolve a atuação do sistema nervoso, que ordenou a secreção. Quando ele não é necessário ou já é suficiente, o sistema nervoso comanda a interrupção de sua secreção. O segundo mecanismo é autônomo e envolve somente o sistema endócrino. Trata-se da interrupção da produção de um hormônio quando cessa o estímulo. A integração do sistema de coordenação. É evidente que o sistema nervoso e endócrino devem atuar conjuntamente para controlar as funções do organismo. Essa integração de ambos os sistemas é coordenada, por sua vez, pelo sistema nervoso, que, em última análise, controla muito das glândulas endócrinas e é capaz de provocar a secreção de determinados hormônios e detê-la quando convém. Ambos os sistemas, o endócrino e o nervoso, controlam e coordenam as funções do corpo, permitindo a manutenção de um meio interno constante. Agora vamos falar um pouco sobre locomoção e sentidos, características gerais do sistema nervoso. O meio interno e o externo proporcionam uma grande variedade de sensações, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sentidos. Esses últimos captam informações do meio para que eles sejam levados até o sistema nervoso central, onde ocorrerá a produção de respostas que poderão ser voluntárias ou involuntárias. Cada órgão do sentido está adaptado a responder a um determinado estímulo e possui receptores sensoriais capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Os receptores podem ser classificados de várias formas, sendo a mais comum a classificação de acordo com os estímulos que podem processar. De acordo com a natureza do estímulo, podemos classificar os receptores em quimiorreceptores, eles respondem a estímulos químicos; fotorreceptores, eles respondem a estímulos luminosos; mecanorreceptores, eles respondem a estímulos como pressão, tensão e som. Nesse último caso, alguns autores preferem chamá-los de fonorreceptores. De uma maneira geral, podemos classificar os sentidos em 5 principais: olfato, paladar, visão, audição e tato. O olfato ele está relacionado com a capacidade de perceber odores,
ou seja, ele se encaixa nos quimiorreceptores. O paladar, juntamente ao olfato, ele é responsável por garantir a percepção do sabor e a textura dos alimentos. A visão, ela é captada pelos nossos olhos, onde há a presença de fotorreceptores capazes de responder a estímulos luminosos. A audição, ela tem a capacidade de perceber sons e é possível graças à orelha humana, que possui um mecanismo capaz de absorver as ondas sonoras. O tato, ele é responsável por perceber vibrações, absorver a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. Sistema locomotor. O sistema locomotor é formado pela combinação de dois sistemas, que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos, o sistema muscular e o sistema esquelético. Sem esses sistemas, seria impossível nos alimentar e, para novos ambientes, reproduzir, entre diversas outras funções importantes. O sistema muscular é formado por músculos, estruturas compostas por tecidos musculares, como podemos ver na figura ao lado. A principal característica desses tecidos é a capacidade de contração, que pode ser voluntária ou involuntária, dependendo do tipo em questão. Existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. Apesar de existirem diferentes tipos de tecidos musculares, apenas um está relacionado com a movimentação do corpo e nossa postura: o tecido muscular esquelético. Os músculos esqueléticos constituem praticamente 40% de todo o peso do nosso corpo, sendo, portanto, a maior parte da musculatura do nosso organismo. O tecido muscular esquelético permite que façamos movimentos simples, como mover os olhos, e complexos, como os saltos graciosos, porém difíceis, dos ginastas. O sistema esquelético é formado por um conjunto de ossos e estruturas cartilaginosas, que formam o chamado esqueleto. Além de atuar na locomoção, o esqueleto ajuda na proteção dos nossos órgãos internos, sustenta nossos músculos, produz células sanguíneas e as chamadas de articulações ósseas. Essas articulações podem ser móveis ou não. As móveis, elas permitem a movimentação de um osso em relação ao outro, diferentemente das imóveis, que não permitem tais movimentos. O sistema nervoso é o centro de controle de seu corpo, os que promovem a sustentação de seu corpo e permitem a sua movimentação. Ele está relacionado com a compreensão, percepção e respostas aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia. Para um melhor entendimento da nossa aula de hoje, eu coloquei 2 quiz de questões como objeto de aprendizagem. O que é esse quiz? São questões sobre o que a gente viu em aula. Então, vocês irão acessar esse link e responder as questões que tem. Após vocês responderem, vocês vão enviar e automaticamente essas questões irão voltar para vocês e aí vai estar lá dizendo o que está certo e o que está errado. Isso servirá para vocês desenvolverem ainda mais o aprendizado e ver onde vocês ainda precisam entender melhor para que vocês possam buscar e na próxima aula me perguntarem, tá bom? Então tem um quiz sobre o sistema nervoso e endócrino e outro sobre músculos. Aí vocês entram nos 2 links e acessam os 2 para poderem responder, tá bom? Aqui são as referências que foram usadas para a nossa aula. E para finalizar, fecharmos a nossa aula de hoje, tem uma frase para vocês que diz assim: o que não te desafia não te transforma. E hoje é só, ficamos por aqui e um abraço para todos.